Ele estava desesperado, inconsolável. E desta vez foi a 8ª babá em menos de um ano que ergueu os braços em sinal de rendição. Eu não consigo mais. Adriana, uma mulher de 42 anos, com vasta experiência em berçários particulares e referências impecáveis, depositou o avental sobre o balcão de mármore da cozinha e olhou para Renato Cavalcante com olhos que misturavam exaustão e derrota. O senhor é uma pessoa boa, eu sei, mas Arthur precisa de algo que eu não tenho. Eu não sei explicar o que é, mas eu não tenho. Renato ficou parado. 43 anos. Dono de um grupo empresarial que movimentava mais de 2 bilhões por ano. Construído do zero ao longo de 2 décadas de trabalho duro. Um homem que havia enfrentado crises financeiras, concorrentes implacáveis, anos de incerteza antes de finalmente ver seu nome nas listas das maiores fortunas do país. Um homem que não tinha o hábito de se sentir impotente. Mas ali estava ele, impotente. Do alto da escadaria de madeira envernizada, atrás do gradil dourado que protegia o corredor do 2º andar, um par de olhos escuros e brilhantes observava a cena lá embaixo. Arthur tinha 1 ano e 4 meses. Ainda não andava com firmeza. Ainda tropeçava nas próprias pernas gordas e pequenas. Ainda dizia apenas 6 palavras com clareza. Mas seus olhos entendiam tudo. Sempre entenderam. Ele apertou os barrotes do gradil com os 2 punhos e ficou olhando para o pai parado no meio do salão. A mansão dos Cavalcante ficava em um condomínio fechado no coração de Alphaville, em São Paulo. Eram 4.000 metros quadrados de terreno. Uma construção moderna de 3 andares, piscina aquecida, jardim projetado por um paisagista italiano, adega climatizada, academia, sala de cinema e uma ala inteira dedicada exclusivamente ao quarto e à área de convivência de Arthur. O quarto do menino parecia o cenário de um conto de fadas cuidadosamente montado por uma equipe de designers especializados em ambientes infantis de luxo. As paredes tinham um mural pintado à mão com florestas encantadas, animais sorridentes e estrelas que brilhavam de verdade quando a luz apagava, graças a um sistema de LEDs embutidos no teto. Os brinquedos ocupavam 3 prateleiras enormes. Havia um cavalinho de balanço de madeira maciça importado da Alemanha, blocos de montar em madeira natural, pelúcias de todas as formas e tamanhos, uma caixa de música suíça que tocava Mozart quando aberta, carrinhos em miniatura feitos à mão em Portugal, livros ilustrados em 4 idiomas. Arthur não se interessava por nada disso. Ou melhor, Arthur se interessava por 5 minutos. Depois virava o rosto, apontava para alguma coisa invisível no ar e começava a chorar. As babás já tinham tentado de tudo. Adriana, a mais recente, tinha trazido técnicas de musicoterapia para bebês. Antes dela, Patrícia usara um método dinamarquês de estimulação sensorial. Antes de Patrícia, Claudinha, que todos chamavam carinhosamente de Tia Clau, tentara uma abordagem Montessori rigorosa. Karina fizera cursos de neurologia infantil. Beatriz trouxera bonecos com rosto feito de tecido orgânico, que supostamente acalmavam bebês difíceis. Fernanda havia consultado uma pediatra especializada em comportamento. E a primeira de todas, Margaret, uma mulher experiente que havia cuidado de 6 filhos e 22 netos ao longo da vida, simplesmente havia sentado na poltrona do quarto de Arthur no 3º dia, olhado para o teto e dito baixinho para si mesma: "Esse menino não quer o que eu tenho para dar." Nenhuma tinha lhe aguentado mais de 2 meses. Renato subiu a escadaria devagar, as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria. Arthur ainda estava ali, agarrado ao gradil, os olhos fixos no pai que se aproximava. Quando Renato chegou perto, agachou-se e ficou no nível do filho. "Oi, meu filho." Arthur ficou olhando para ele. Renato estendeu os braços. Arthur desviou o olhar. Não era rejeição. Renato havia aprendido isso ao longo de muitos meses dolorosos de interpretação errada. Não era rejeição. Era simplesmente que o menino não encontrava no colo do pai o que estava procurando. E o problema era que ninguém ao redor conseguia identificar o que exatamente Arthur estava procurando.
O pai levantou-se, passou a mão pelo cabelo e ficou parado no corredor por um bom tempo. Lá fora, pela janela panorâmica que emoldurava o jardim iluminado, as luzes da piscina refletiam na água quieta. Era uma terça-feira à noite. Renato tinha uma reunião às 7 da manhã seguinte com investidores de 3 países diferentes. E estava parado no corredor do segundo andar de sua mansão, olhando para um filho de 1 ano e 4 meses que não chorava naquele momento, mas que tampouco sorria. "O que você quer, Arthur?" Ele perguntou em voz baixa, quase para si mesmo. "Me diz o que você quer." O menino olhou para o pai. Por um segundo, apenas um segundo, os dois ficaram se encarando naquele silêncio enorme da mansão vazia. Então Arthur soltou os barrotes, virou nas próprias perninhas instáveis e caminhou bamboiando de volta para o quarto. No dia seguinte, enquanto Renato estava em reunião, quem tomava conta da casa era a Dona Célia. Dona Célia Rodrigues tinha 58 anos, cabelos grisalhos presos num coque firme, sandálias de borracha e um jaleco azul claro que ela mesma lavava toda semana. Ela não era babá, nunca foi babá, nunca quis ser babá, e deixava isso bem claro desde o primeiro dia em que entrou na mansão dos Cavalcante, 2 anos antes. Dona Célia era diarista. Ela vinha 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e cuidava da limpeza da casa com uma eficiência silenciosa, que Renato havia aprendido a admirar profundamente. Ela não falava muito, não reclamava, não fazia perguntas desnecessárias. Chegava às 7 da manhã, trabalhava sem parar até às 3 da tarde, tomava um café no final, agradecia o pagamento com um aceno de cabeça simples e ia embora. Naquela quarta-feira, Dona Célia estava no segundo andar passando um pano nas janelas do corredor, quando ouviu o barulho vindo do quarto de Arthur. Não era choro, era um barulho diferente. Era o menino tentando empurrar a porta do quarto para fora do quarto. Ela parou. Ficou olhando. Arthur estava de pé na soleira da porta, as mãozinhas espalmadas na madeira, empurrando com toda a força que seu corpinho de 1 ano e 4 meses conseguia produzir. A porta abria para dentro, então, ele não estava conseguindo nada. Mas isso não parecia desanimá-lo. Ele empurrava, parava, olhava para a porta com uma expressão de concentração intensa e empurrava de novo. Dona Célia ficou parada com o pano na mão por um momento. Então fez algo que nenhuma das 8 babás havia feito. Ela não foi até Arthur para ajudá-lo. Não pegou o menino no colo. Não disse, deixa a titia ajudar. Não tentou distraí-lo com um brinquedo ou com uma música. Ela simplesmente foi até a porta, puxou-a devagar para dentro, abriu o caminho e voltou para astilhar para a janela que estava limpando. Arthur ficou parado na soleira por alguns segundos, olhando para o corredor que havia se aberto na sua frente. Depois, caminhou bamboiando para fora do quarto. Dona Célia não olhou para ele imediatamente. Continuou passando o pano na vidraça, de um lado para o outro, num ritmo constante e calmo. Arthur foi até ela. Ficou parado a uns 2 passos, observando. Ela passou o pano. Arthur observou. Ela torceu o pano no balde. Arthur se aproximou um passo. Ela passou o pano de novo. Arthur ficou olhando fascinado para o movimento circular da mão dela na vidraça. "Oh", Dona Célia disse sem olhar para ele, num tom de voz completamente natural, como se estivesse comentando o tempo. "Tá vendo? A janela estava toda manchada. Agora tá ficando limpinha." Arthur olhou para a janela. "Olá", ela continuou, apontando com o dedo indicador para um canto da vidraça. "Ainda tem uma manchinha ali, tá vendo?" Arthur esticou o pescoço para ver. Então, com toda a seriedade do mundo, estendeu o próprio dedinho indicador e apontou também para a mancha. "É essa mesma", Dona Célia confirmou como se a opinião dele fosse absolutamente decisiva para o andamento do serviço. "Vamos tirar ela." Passou o pano. A mancha sumiu. Arthur olhou para o local onde a mancha havia estado. Depois olhou para Dona Célia. E então, pela primeira vez em semanas, de acordo com o que Renato descobriria mais tarde, Arthur sorriu. Não era um sorriso grande. Era um sorriso pequeno, discreto, de canto de boca.
Aquele tipo de sorriso que bebês fazem quando descobrem que algo no mundo funciona exatamente do jeito que deveria funcionar. Dona Célia viu o sorriso pelo canto do olho. Não fez alarde. Não disse, ai que lindo! Não tirou foto. Não chamou ninguém, simplesmente passou para a próxima janela. Arthur a seguiu. Durante a hora seguinte, Dona Célia limpou janelas enquanto Arthur a acompanhava pelo corredor do segundo andar. Ela não o pegava no colo. Não tentava entretê-lo. Apenas comentava o que estava fazendo, em frases curtas e naturais, como se estivesse falando com um colega de trabalho. Essa aqui tem uma teia de aranha no canto. Olá. Arthur olhava para a teia de aranha. Vamos tirar. Ela passava o pano. Pronto. Arthur olhava para onde a teia havia estado. Essa de baixo aqui tá mais limpa, mas tem uma marquinha de dedinho. Ela se agachou, ficando na altura do menino, e apontou para a marquinha. Quem foi que botou o dedinho aqui? Arthur olhou para a marquinha, olhou para os próprios dedos, olhou para a marquinha de novo, então apontou para si mesmo com um indicador. Foi você? Dona Célia perguntou, fingindo surpresa. Nossa! Arthur abriu a boca num sorriso enorme desta vez. Então você que vai limpar, ela disse com toda a seriedade, oferecendo um cantinho do pano para ele. O menino agarrou o pano com as duas mãos. Passou na vidraça com força e determinação, como se aquilo fosse a tarefa mais importante do universo. Isso, Dona Célia disse. Que serviço bem feito. Quando a governanta da casa, Sônia, subiu para checar como Arthur estava, encontrou o seguinte cenário. Dona Célia ajoelhada no chão do corredor, esfregando o rodapé, e Arthur sentado ao lado dela, com um pano na mão, tentando imitar o movimento da diarista no chão. Sônia ficou parada na boca da escada por um bom tempo, sem saber bem o que fazer com o que estava vendo. Arthur não estava chorando. Arthur estava trabalhando, ou pelo menos achando que estava. Sônia desceu a escada, foi até a copa, encheu o copo de água, sentou-se na cadeira e ficou olhando pela janela da copa para o jardim por uns 3 minutos antes de voltar ao que estava fazendo. Havia algo naquela cena que ela não sabia nomear, mas que tinha a ver com simplicidade, com a ausência de esforço, com o fato de que Dona Célia não estava tentando nada, estava simplesmente sendo ela mesma, fazendo o que sempre fazia, e o menino havia se encaixado naquilo como uma peça que encontra o lugar certo. Renato chegou em casa às 6 da tarde. Sônia foi até ele antes mesmo que ele tirasse o paletó. O senhor precisa ver uma coisa. Ele a seguiu pela sala, pela escadaria, até o corredor do segundo andar, onde Arthur estava agora sentado no chão com 2 panos dobrados. Dona Célia já havia ido embora há muito tempo, mas havia deixado 2 panos velhos que não serviriam mais para nada com o menino, como se soubesse instintivamente que ele iria querer continuar a brincadeira. E o menino dobrava um pano, desdobrava, dobrava de novo, com uma concentração absoluta. Renato ficou parado na boca da escada. Arthur nem olhou para ele num primeiro momento. Estava completamente absorto na tarefa misteriosa de dobrar e desdobrar aquele pedaço de tecido. Ele ficou assim a tarde toda, Sônia disse em voz baixa. Depois que Dona Célia foi embora, ele ficou um pouco inquieto, mas aí eu dei os panos e ele se acalmou. Não chorou nenhuma vez desde o meio da manhã. Renato olhou para o filho por um tempo longo. Dona Célia fez o quê exatamente? Limpou as janelas, Sônia respondeu. E deixou ele ajudar. Naquela noite, depois de colocar Arthur na cama, o menino havia dormido com relativa facilidade, o que por si só já era um acontecimento digno de nota. Renato ficou sentado na varanda do quarto com um copo de água e ficou pensando. Ele havia gastado nos últimos 14 meses um valor considerável com as 8 babás. Não que o dinheiro fosse o problema. O dinheiro nunca era o problema para Renato Cavalcante. O problema era a sensação crescente e angustiante de que havia algo que ele não entendia sobre o próprio filho. Algo fundamental. Algo que deveria ser óbvio e que ele simplesmente não conseguia ver. Todas as babás eram qualificadas, todas tinham experiência, todas tentaram com seriedade,
e nenhuma havia conseguido o que uma diarista de 58 anos com sandálias de borracha havia conseguido em menos de 1 hora de uma manhã de quarta-feira. Renato ficou pensando no que Sônia havia dito. Limpou as janelas e deixou ele ajudar. Havia algo ali, algo simples demais para ser sofisticado, mas profundo o suficiente para funcionar onde tudo mais havia falhado. Ele não sabia ainda o que era esse algo, mas ia descobrir. Na sexta-feira, Dona Célia chegou às 7 da manhã como sempre. Renato a esperou na cozinha. Ela entrou pela porta de serviço, tirou os sapatos de passeio e colocou as sandálias de trabalho. Pendurou a bolsa no cabide, colocou o jaleco e então virou-se e encontrou o patrão sentado na banqueta da ilha da cozinha, tomando café, olhando para ela. "Bom dia, Dr. Renato", ela disse, sem alterar em nada o ritmo da própria rotina. "Bom dia, Dona Célia." Ele fez uma pausa. A Sônia me contou o que aconteceu na quarta-feira. Ela olhou para ele, esperando. "Com o Arthur." "Ah." Ela abriu o armário debaixo da pia, pegou o balde, começou a montar o kit de limpeza com os movimentos automáticos de quem faz aquilo há décadas. "O menino ficou me acompanhando." Ela disse que ele não chorou a tarde toda. Dona Célia não respondeu imediatamente. Colocou o frasco de detergente no balde, o borrifador, as luvas. Ele só queria brincar. Ela disse finalmente, num tom simples, sem nenhuma pretensão de ter feito nada especial. Só que do jeito dele. Do jeito dele como? Ela parou por um segundo e olhou para Renato com uma expressão que não era de superioridade, não era de julgamento, era apenas de alguém que está tentando colocar em palavras algo que para ela é óbvio. "Doutor Renato, criança pequena não quer ser entretida, criança pequena quer participar. Tem diferença." Renato ficou olhando para ela. "Quando você pega uma criança e fica fazendo coisa para ela ver..." Dona Célia continuou, voltando a organizar o balde enquanto falava, como se as duas coisas fossem igualmente naturais. "Ela enjoa rápido, porque ela tá fora, tá assistindo. Mas quando você deixa ela fazer junto, mesmo que seja uma besteira, mesmo que ela atrapalhe mais do que ajude, ela fica, porque ela tá dentro, tá participando." Ela pegou o balde. O Arthur é um menino esperto. Ele não quer plateia. Ele quer ser par. E com isso, Dona Célia foi para o corredor e começou a trabalhar. Renato ficou na banqueta por um tempo depois que ela foi embora da cozinha. O café esfriou na xícara. Lá de cima, ele podia ouvir os primeiros barulhos de Arthur acordando. O menino tinha o hábito de bater as mãozinhas na grade da cama quando acordava, um ritmo constante e animado, como se estivesse tocando uma música só dele. Ele não quer plateia. Ele quer ser par. Renato desceu da banqueta, lavou a xícara e subiu para buscar o filho. Naquele dia, pela primeira vez desde que Arthur havia nascido, Renato Cavalcante não pediu para Sônia ou para ninguém tomar conta do menino enquanto ele trabalhou em casa. Em vez disso, ele instalou o filho no chão do escritório com uma caixa de blocos de madeira, abriu o notebook e começou a trabalhar. Não ficou olhando para Arthur. Não ficou comentando o que Arthur fazia. Apenas trabalhou. Arthur pegou um bloco. Olhou para o pai que estava olhando para a tela. Pegou outro bloco. Colocou um em cima do outro. Aos 20 minutos, havia uma torre de 6 blocos no chão. Renato olhou para a torre de relance, como alguém que nota algo sem fazer alarde, e voltou os olhos para a tela. Ficou em pé. Ele disse baixinho, quase sem querer. Arthur olhou para o pai. Olhou para a torre. Deu um soco no ar com o punho fechado, num gesto de comemoração que certamente havia aprendido observando alguém em algum momento, embora ninguém soubesse exatamente quando. Renato riu. Uma risada baixa, surpreendida, genuína. Arthur riu também. Às 3 da tarde, Sônia subiu para ver como estavam e encontrou Renato no chão do escritório, de terno, gravata afrouxada, construindo uma torre de blocos com o filho. Ela desceu sem dizer nada, mas havia um sorriso no canto de sua boca que ficou lá pelo resto do dia. Na segunda-feira seguinte, quando Dona Célia chegou, Arthur estava esperando na cozinha com Renato. O menino a reconheceu imediatamente. Ficou de pé,
agarrado na perna da cadeira alta onde estava sentado, e estendeu os braços. Não para ser pego no colo, mas num gesto que claramente significava: cheguei, vamos trabalhar. Dona Célia tirou os sapatos, colocou as sandálias, pendurou a bolsa, colocou o jaleco. Bom dia, Arthur. Arthur disse algo que soava vagamente como dia. Hoje tem muito serviço, ela informou com seriedade. Aquela janela do corredor ficou com uma marquinha de chuva. E o rodapé da sala precisa de atenção. Arthur desceu da cadeira com os movimentos instáveis e determinados de quem tem 1 ano e 4 meses e um propósito claro. Renato ficou parado, de braços cruzados, observando os dois seguirem em direção à escadaria. A mulher de 58 anos com o balde de limpeza e o menino de 1 ano e 4 meses bamboleando atrás dela com toda a urgência do mundo. Nas semanas que se seguiram, a rotina foi se estabelecendo por conta própria, como as boas rotinas sempre fazem, sem que ninguém as planejasse ou decretasse, apenas se acomodando nos espaços disponíveis. Nas segundas, quartas e sextas, Arthur passava as manhãs com Dona Célia, não como um bebê sendo cuidado por uma babá, como um assistente muito pequeno e pouco habilidoso que tinha opiniões fortes sobre a ordem em que as janelas deveriam ser limpas. Dona Célia havia aprendido ao longo daquelas semanas a língua particular de Arthur, uma mistura de 6 palavras reais, uns 20 sons que significavam coisas específicas e uma quantidade generosa de gestos expressivos que cobriam o restante do vocabulário necessário para a vida. Quando Arthur apontava para uma janela e fazia um som que soava como "ó", significava "olha aqui, tem serviço a fazer". Quando ele batia a mãozinha espalmada no chão, significava "quero fazer o rodapé". Quando ele pegava o pano e ficou olhando para ela esperando, significava "me diz o que fazer agora". Ela respondia a tudo isso com a mesma naturalidade com que responderia a um adulto. "Tem razão, essa janela tá precisando". Ou "o rodapé hoje não, que eu já fiz ontem. Hoje a gente vai na varanda". Arthur ouvia, processava e geralmente aceitava a decisão com profissionalismo, embora ocasionalmente expressasse uma discordância através de um som específico que todos na casa já haviam aprendido a identificar como "não concordo, mas vou deixar passar por hoje". Renato observava aquilo de longe, com uma mistura de emoções que ele tinha dificuldade de catalogar com precisão. Havia alívio, claro. O choro tinha diminuído de forma dramática. Arthur ainda chorava. Ele era um bebê, afinal, e bebês choram. Mas aquele choro inconsolável, aquele choro de quem está procurando algo e não encontra, havia sumido. Nos dias em que Dona Célia não vinha, Arthur ficava um pouco mais inquieto, um pouco mais difícil de contentar. Mas mesmo nesses dias, Renato havia começado a aplicar o princípio que ela havia articulado naquela manhã de sexta-feira. Ele não quer plateia, ele quer ser par. Renato havia começado a trazer Arthur para perto de tudo o que fazia em casa. Quando preparava o próprio café, deixava o menino no banco da cozinha, entregava a colher e pedia para ele mexer. Quando dobrava documentos para colocar em envelopes, deixava Arthur dobrar também, com resultados criativos que eram tecnicamente inadequados para a correspondência comercial, mas absolutamente perfeitos para os propósitos presentes. Quando regava as plantas da varanda aos finais de semana, colocava uma garrafinha nas mãos de Arthur e deixava o menino regar também. Arthur florescia em cada uma dessas situações com uma alegria desproporcionalmente grande para tarefas tão simples. E Renato, observando aquilo, havia começado a entender algo sobre o próprio filho que nenhum especialista, nenhuma técnica importada, nenhum brinquedo de madeira alemão havia conseguido lhe ensinar. Numa quarta-feira de junho, com o sol entrando oblíquo pelas janelas do corredor, Dona Célia estava passando cera no chão de madeira, enquanto Arthur tentava, com grande dedicação, passar cera também com um pano que ela havia cortado especialmente para ele. Pequeno, manejável, adequado para mãos de 1 ano e 4 meses. O trabalho de Arthur era tecnicamente ineficaz. Ele passava o pano sempre no mesmo lugar, em círculos pequenos e entusiasmados, sem jamais avançar para a área adjacente. Mas ele passava com uma concentração de cirurgião.
Dona Célia trabalhava ao lado dele, avançando pelo corredor, e de vez em quando comentava: "Oh, que brilho aqui!" Arthur olhava para onde ela apontava. "A madeira fica feliz quando a gente cuida dela", ela disse. Arthur olhou para o chão, depois para o pano na mão, depois para o chão de novo. "Feli", ele disse. Dona Célia confirmou, continuando o trabalho. "Feliz." Houve um silêncio confortável por alguns minutos. Lá de baixo podia-se ouvir o barulho distante da televisão da Copa, onde Sônia acompanhava as notícias do meio-dia. "Célia", Arthur disse de repente. Era a primeira vez que ele dizia o nome dela com clareza. Dona Célia parou. Ficou com o pano suspenso por um segundo. "Oi, Célia", ele repetiu, só para confirmar que havia funcionado. "Isso mesmo." Ele voltou a passar o pano no mesmo pedaço de chão de sempre, em círculos entusiasmados. Dona Célia também voltou ao trabalho. Mas havia algo diferente no ritmo dos movimentos dela por um tempo depois disso. Um pouco mais devagar, um pouco mais deliberado, como alguém que está prestando atenção. Renato soube que Arthur havia dito o nome de Dona Célia naquela mesma tarde, quando Sônia o contou durante o jantar com um tom de voz que tentava ser casual, mas que não conseguia esconder completamente a emoção por baixo. Ele ficou com o garfo parado no ar por um momento. "Célia?" Ele repetiu como se estivesse testando o peso da palavra. "Clarinho", Sônia confirmou, sem engasgar, sem repetir. Disse o nome completo e voltou a trabalhar. Renato colocou o garfo no prato. Olhou para a comida por alguns segundos. O nome de Renato, Arthur, ainda não dizia. Dizia pai, às vezes, num tom geral e pouco específico, da mesma forma que dizia água ou não, como uma ferramenta útil do vocabulário, não como um chamado. Mas Célia havia saído do menino como um nome próprio sai da boca de alguém que conhece a diferença entre uma pessoa e todas as outras pessoas. Renato não disse nada sobre isso. Pegou o garfo de volta e continuou o jantar. Mas naquela noite, depois de colocar Arthur na cama, ele ficou sentado na poltrona do quarto do filho por mais tempo do que o habitual, no escuro suave das estrelas de LED no teto, ouvindo a respiração calma do menino adormecido, e pensou em muitas coisas ao mesmo tempo. Havia uma história que Renato Cavalcante raramente contava. Não porque fosse uma história de vergonha, era uma história de orgulho, na verdade. Mas do tipo de orgulho que fica estranho quando contado em voz alta num jantar de negócios ou numa entrevista para uma revista de economia. Era um orgulho íntimo, do tipo que a pessoa guarda para si não porque tenha medo de julgamento, mas porque sente que verbalizar diminuiria. Renato havia nascido em Carapicuíba, filho de um mecânico e de uma mulher que limpava casas no bairro nobre de Alphaville, o mesmo bairro onde ele hoje morava. Havia crescido num sobrado pequeno com 3 quartos para 5 pessoas, janela que não fechava direito no inverno, e a certeza absoluta de que o mundo lá fora era feito de regras que ele ainda não conhecia, mas que aprenderia. A mãe, Dona Ivone, saía de casa às 5:30 da manhã e voltava às 7 da noite. Renato a lembrava chegando com os pés doendo, sentando-se na cadeira da cozinha enquanto aquecia o jantar que havia deixado pronto antes de sair. E ainda assim, mesmo com os pés doendo e o cansaço pesando nos ombros, encontrando tempo e energia para sentar com ele e com os irmãos na mesa depois do jantar e perguntar sobre o dia de cada um. Não era uma pergunta protocolar. Dona Ivone queria saber. Ela fazia perguntas de acompanhamento. Lembrava do que havia sido dito na noite anterior. Conectava os pontos entre uma história e outra. E quando alguém na mesa dizia algo engraçado, ela ria com vontade, aquela risada dela que era grande demais para o espaço da cozinha e que transbordava pelas paredes finas do sobrado. Renato havia construído o império que construiu movido por muitas coisas. Ambição, claro, disciplina, certamente. Uma teimosia específica que seus sócios descreviam diplomaticamente como determinação, e seus adversários descreviam menos diplomaticamente como obsessão. Mas havia também, enterrada no fundo de tudo, a memória da mãe chegando cansada e ainda assim presente, e uma vontade difusa, nunca completamente articulada,
de chegar num ponto em que presente não custasse tanto. Agora, ele estava nesse ponto. E estava descobrindo que chegar não era a mesma coisa que saber o que fazer quando se chegava. Na quinta-feira seguinte, um dia em que Dona Célia não vinha, Renato cancelou 2 reuniões. Sua assistente, Patrícia, ligou 3 vezes para confirmar se estava tudo bem. Ele respondeu que estava tudo ótimo, obrigado, e deslizou o telefone para o modo silencioso. Arthur acordou às 7h15. Renato já estava no quarto quando o menino abriu os olhos, sentado na poltrona, lendo ou fingindo ler, porque na verdade havia ficado olhando para as estrelas de LED no teto apagado por um bom tempo antes de Arthur acordar. O menino sentou na cama, olhou ao redor com a expressão levemente confusa de quem está reunindo as informações do dia, e então encontrou o pai. Oi, Arthur. Arthur olhou para ele. Hoje é só nós 2, Renato disse. Tô de folga. Arthur considerou essa informação. O que você quer fazer? O menino olhou ao redor do quarto. Examinou as prateleiras de brinquedos, o cavalinho alemão, as pelúcias. Então olhou para o pai com uma expressão que claramente dizia: não é nada disso. Renato levantou-se. Então vem. Eles passaram a manhã na cozinha. Renato havia decidido, da forma levemente esquemática com que tomava decisões de negócios, que ia cozinhar. Não era uma habilidade que ele exercitava com frequência. A mansão tinha cozinheira, e nos fins de semana em que a cozinheira não vinha, Renato tinha o número do delivery de 5 restaurantes diferentes no favoritos do celular. Mas naquela manhã, ele abriu a geladeira, olhou para o conteúdo e começou a tirar coisas. Arthur estava na cadeira alta da ilha da cozinha, os cotovelos apoiados na bancada, o queixo apoiado nos punhos fechados, observando. Vamos fazer omelete, Renato anunciou, com uma confiança que era levemente maior do que sua real expertise no assunto justificaria. Arthur continuou observando. Renato pegou os ovos. Colocou a tigela na bancada na frente de Arthur. Quebrou o primeiro ovo na borda da tigela. Arthur acompanhou o movimento com os olhos. Agora você tenta, Renato disse, colocando um ovo na mão do menino. Arthur olhou para o ovo. Olhou para a tigela. Olhou para o pai. Bate na borda, Renato explicou, demonstrando com as mãos. Assim, Arthur bateu o ovo na borda da tigela com toda a força disponível no corpinho de 1 ano e 4 meses. O ovo foi destruído de forma bastante completa, incluindo boa parte da casca que entrou na tigela junto com o conteúdo interno. Tá bom, Renato disse sem piscar. A gente tira as cascas depois. Arthur olhou para a destruição que havia causado. E então, olhou para o pai com uma expressão que era inegavelmente satisfeita. Mais um? Arthur estendeu a mão. O omelete demorou 45 minutos para ficar pronto, incluindo o tempo de retirada das cascas, um episódio menor envolvendo sal em excesso que foi corrigido e uma discussão filosófica travada inteiramente através de gestos sobre a questão do queijo. Arthur era claramente a favor. Renato tentou vetar por motivos nutricionais que não resistiram ao olhar do menino, e o queijo entrou. Quando os dois sentaram para comer, Renato na banqueta, Arthur na cadeira alta, o silêncio era do tipo confortável. Arthur provou o omelete, fez uma pausa, provou de novo. Bom, ele disse. Renato provou o próprio omelete. Era razoável. Provavelmente a melhor coisa que havia cozinhado em anos. Não porque a técnica fosse impressionante, mas porque havia sido feito de um jeito específico, que nenhum restaurante com estrela Michelin conseguiria replicar. É bom, né? Ele concordou. Comeram em silêncio por um tempo, o pai e o filho, na cozinha grande e bem equipada da mansão, com o sol da manhã entrando pela janela e a televisão desligada e nenhum celular sobre a mesa. Naquela tarde, Renato ligou para Sônia, que estava de folga. Não para falar de trabalho, mas para fazer uma pergunta que havia ficado na cabeça desde a conversa da quinzena anterior. Sônia, você conhece bem Dona Célia? A história dela, quero dizer. Houve uma pausa curta do outro lado da linha. Mais ou menos, Dr. Renato. Ela não fala muito de si mesma. Mas o que você sabe? Sônia pensou por um momento. Sei que ela tem 3 filhos, todos crescidos.
O mais velho trabalha numa transportadora, a do meio é professora de escola pública, e o caçula ainda está estudando, acho que faculdade. Ela mora no Jardim Esperança. De ônibus são uns 40 minutos daqui. Trabalha em mais 2 casas além dessa. Outra pausa. Sei que o marido dela faleceu faz uns 8 anos. Ela mencionou uma vez, de passagem, quando eu perguntei se ela ia em algum evento de família num feriado. Renato ficou em silêncio por um momento. Por que o senhor pergunta? Curiosidade, ele disse. Obrigado, Sônia. Desligou. Ficou com o telefone na mão por um tempo. Dona Célia havia criado 3 filhos, um de cada vez, presumivelmente, nos anos em que ela ia e voltava de casas como a dele, com os pés doendo e as mãos que cheiravam a produto de limpeza e uma vida inteira sendo vivida nos espaços entre os empregos. Havia criado 3 filhos, havia enviuvado, havia continuado e havia chegado até aqui com sandálias de borracha e uma sabedoria sobre crianças que 8 babás com formação especializada não conseguiram aproximar. Havia algo no mundo que o dinheiro não comprava. Renato sabia disso em teoria desde sempre. Mas era diferente quando a prova da teoria aparecia na forma de um filho, sorrindo pela primeira vez em semanas, enquanto ajudava uma diarista a limpar uma janela. Na segunda-feira seguinte, quando Dona Célia chegou, havia um envelope sobre o balcão da cozinha. Ela não o viu de imediato. Tirou os sapatos, colocou as sandálias, pendurou a bolsa, colocou o jaleco. Então foi pegar o balde no armário de baixo e, voltando, notou o envelope com o nome dela escrito à mão. Ficou olhando para ele por um momento. Pegou, abriu com cuidado. Leu. Era uma carta. 2 páginas manuscritas na letra grande e um pouco irregular de Renato Cavalcante, que claramente escrevia mais em teclado do que em papel há anos, mas que havia feito o esforço deliberado de escrever à mão desta vez. A carta não era longa em palavras, mas era densa em intenção. Renato escrevia que havia observado o que Dona Célia havia feito pelo filho dele, que havia tentado entender e que havia aprendido, que havia coisas que ela sabia sobre crianças e sobre pessoas que ele não sabia, e que ele tinha profundo respeito por isso. Que havia, junto com a carta, um ajuste no pagamento mensal dela. Um ajuste considerável, especificado num número que Dona Célia leu 2 vezes para ter certeza. Não como favor, mas como reconhecimento de que o trabalho dela na casa havia transcendido muito antes a categoria original de diarista. E havia, no final da carta, uma proposta. Não de substituir as babás, não de mudar a função de Dona Célia, mas de, nos dias em que ela trabalhava na mansão, reservar formalmente parte da manhã para que Arthur pudesse acompanhá-la, com a remuneração correspondente a essa função adicional, se ela estivesse de acordo. Você não precisa aceitar, ele havia escrito no último parágrafo. E se aceitar, e em algum momento não quiser mais, é só me dizer. O que não muda, de qualquer forma, é a minha gratidão pelo que você já fez. Dona Célia leu a carta 2 vezes. Então, dobrou com cuidado, colocou de volta no envelope, colocou o envelope na bolsa e voltou a pegar o balde. Estava pensando. Sônia chegou às 8 e encontrou Dona Célia trabalhando no corredor do 2º andar, como sempre, com Arthur bamboleando ao lado dela, como havia se tornado o padrão nas últimas semanas. A diferença era que Dona Célia estava mais quieta do que o usual. Não que ela fosse barulhenta, mas havia uma qualidade diferente no silêncio dela naquela manhã. O silêncio de alguém que está processando algo. Arthur, alheio a qualquer subtexto dos adultos, estava ocupado tentando decidir se o canto do corredor precisava de atenção. Sua conclusão, expressa através de um som específico e um gesto apontando, era que sim, precisava. Já fiz esse canto na sexta, Dona Célia disse distraidamente. Arthur considerou. Apontou de novo, mais enfaticamente. Tá bem. Ela cedeu. Cortou um pedaço do pano velho para ele. Eles trabalharam em silêncio por um tempo. Então, Dona Célia disse, sem olhar para o menino, num tom baixo que era mais para si mesma do que para qualquer audiência. Sua avó fazia isso, sabe? A minha. Ela me deixava ajudar em tudo, desde pequenininha. Minha mãe achava que atrapalhava.
Minha avó dizia que criança que ajuda aprende o que criança que só recebe nunca aprende. Arthur passou o pano no canto com determinação. Aprende que o mundo precisa de cuidado. Dona Célia continuou. Que as coisas não ficam boas sozinhas. Que tem que ter gente disposta a cuidar. Ela ficou olhando para o menino por um momento. Você já sabe disso, ela disse. Com 1 ano e 4 meses, você já sabe disso. Arthur olhou para ela. Fez o som de ó e apontou para uma marquinha no rodapé. É mesmo? Ela concordou abaixando-se. Vamos cuidar. Naquela tarde, antes de ir embora, Dona Célia parou na porta do escritório onde Renato estava trabalhando. Ele levantou os olhos da tela. Ela ficou parada na soleira, as mãos na frente do corpo, o jaleco já dobrado no braço, porque já havia passado da hora de ir embora. Li a carta, ela disse. Eu sei. Uma pausa. Sobre o pagamento, ela começou. Não precisa falar sobre isso, ele disse. É o que eu acho justo. Você não precisa justificar. Ela ficou em silêncio por um momento. Sobre a proposta, ela continuou. De ficar com o Arthur durante a manhã quando eu estiver aqui. Só se você quiser. Sem nenhuma obrigação. Dona Célia olhou para ele com aquela expressão dela que era direta, sem ser dura. Eu já fico, ela disse simplesmente. Já faz semanas. O menino vem atrás de mim, eu não vou mandar ele embora. Eu sei. Mas eu queria que fosse oficial. Que você soubesse que eu reconheço. Ela ficou olhando para ele por um momento. Tá bom, ela disse finalmente. Virou-se para ir. Dona Célia. Ela parou. Obrigado. De verdade. Ela ficou de costas para ele por um segundo. Depois, virou ligeiramente o rosto, não o suficiente para fazer contato visual, mas o suficiente para que ele pudesse ver o perfil dela. O menino é fácil, ela disse. Só precisava de alguém que entendesse o idioma dele. E foi embora. Júlio chegou com um frio paulistano que não era lá muito frio, mas que dava desculpa para moletom e para chocolate quente. E Arthur completou 1 ano e 6 meses numa segunda-feira. Renato havia pensado em fazer uma festa. Havia pensado em buffet, em decoração temática, em lista de convidados. Havia ligado para uma empresa especializada em festas infantis de luxo que havia organizado o primeiro aniversário do menino. Um evento para 80 pessoas com temática de safari, animais vivos inclusos, fotógrafo, filmagem, bolo de 4 andares, que Arthur havia ignorado completamente enquanto todos cantavam parabéns para ele. Desta vez, porém, Renato desligou o telefone na metade da ligação. Ficou sentado na varanda por um tempo, pensando. Então foi falar com Sônia. Na segunda-feira do aniversário, Dona Célia chegou às 7 como sempre. Tirou os sapatos, colocou as sandálias, pendurou a bolsa, colocou o jaleco e parou. A cozinha estava diferente. A ilha estava coberta com ingredientes organizados em fileiras. Farinha, ovos, açúcar, manteiga, fermento, chocolate em pó. Havia uma tigela grande no centro. Havia um avental pequeníssimo, claramente improvisado a partir de um pano de prato, com 2 buracos cortados para passar os braços, pendurado na cadeira alta de Arthur. Renato estava na cozinha com o filho no colo. Arthur estava olhando para os ingredientes com aquela expressão de concentração intensa, que precedia invariavelmente alguma forma de envolvimento profundo. Hoje é aniversário dele, Renato disse. A gente vai fazer o bolo. Dona Célia ficou olhando para a cena. Os 3? Ela perguntou. Se você topar. Ela olhou para os ingredientes, para o avental minúsculo, para Arthur, que havia acabado de notar a tigela e estava se inclinando no colo do pai em direção a ela, com a determinação de alguém que tem um destino claro. Eu não sou boa de bolo, ela disse. Meus bolos ficam duros. Os meus também, Renato respondeu. Mas ele não vai ligar. Dona Célia pendurou a bolsa de volta no cabide. Ficou na cozinha. O bolo demorou 2 horas. Não porque a receita fosse complicada, mas porque Arthur tinha opiniões sobre cada etapa do processo que precisavam ser respeitadas, consultadas e às vezes delicadamente redirecionadas. A questão da farinha foi especialmente intensa. Arthur havia decidido que a quantidade indicada pela receita era insuficiente.
e havia expressado essa opinião através de uma série de gestos inequívocos em direção ao saco de farinha que foram parcialmente atendidos antes que Renato intercedesse. Se colocar mais farinha, o bolo fica duro. Dona Célia explicou para Arthur, com toda a seriedade. Arthur considerou esse argumento. Duro? Ele repetiu como se testando a palavra. Que nem pedra. Arthur fez uma careta. Então, tá bom assim. Dona Célia concluiu. Arthur retirou a mão do saco de farinha. Quando chegou a hora de misturar, os três se revezaram na tigela. Primeiro Arthur, que misturou com grande entusiasmo e pouca precisão. Depois Dona Célia, que corrigiu silenciosamente o que havia ficado nas beiradas. Depois Renato, que seguiu as instruções da Dona Célia sobre a consistência certa, com a atenção de alguém fazendo uma apresentação para investidores importantes. O bolo foi para o forno às 10 da manhã. Os três sentaram na ilha da cozinha para esperar. Sônia apareceu às 10h30 e encontrou o patrão, a diarista e o bebê de aniversário sentados na cozinha, comendo fatias de pão com manteiga, enquanto esperavam o bolo assar, porque Arthur havia decidido que estava com fome e a decisão havia sido acatada por unanimidade. Ela ficou na porta da cozinha por um momento. Havia algo naquela imagem que ela guardaria por muito tempo. Não era uma imagem que pertencia a nenhuma categoria que ela conhecia. Não era a imagem de um patrão com a empregada. Não era a imagem de uma babá com a criança. Não era nada que tivesse um nome claro. Era apenas 3 pessoas numa cozinha numa manhã de julho, comendo pão com manteiga e esperando um bolo, e sendo cada um à sua maneira exatamente o que eram. Ela entrou na cozinha. Tem mais pão? Perguntou. Tem, Dona Célia respondeu. Senta. Sônia sentou. O bolo saiu do forno às 11 e estava irregular, levemente afundado no centro, com uma crosta que Dona Célia examinou com o olhar crítico de quem havia prometido que ficaria duro, e estava avaliando o quanto havia acertado na previsão. Não ficou tão duro, ela admitiu. O segredo foi o Arthur colocar menos farinha, Renato disse. Arthur, que havia acompanhado todo o processo do forno com a seriedade de um fiscal de obra, olhou para o bolo com satisfação proprietária. Eles colocaram uma velinha. Cantaram parabéns. Sônia com afinação, Renato um pouco fora do tom, Dona Célia em voz baixa, mas presente. Arthur não soprou a velinha de primeira. Ficou olhando para a chama com fascínio por um tempo considerável, inclinando a cabeça de um lado para o outro, antes que Renato ficasse ao lado dele e os dois soprassem juntos. A velinha apagou. Arthur olhou para o lugar onde a chama havia estado. Depois olhou para o pai. Depois para Dona Célia. Depois para Sônia. Bom? Ele disse apontando para o bolo. Ainda não provou, Dona Célia disse. Arthur apontou mais enfaticamente. Ele sabe que vai ser bom, Sônia disse. Cortaram o bolo. Distribuíram os pedaços. Arthur recebeu o seu e ficou olhando para ele por um momento, antes de morder com a determinação de alguém que participou da criação daquilo, e, portanto, tem autoridade para avaliá-lo. Mastigou. Pensou. Bom, confirmou. Agosto chegou quente e seco, como agosto costuma chegar em São Paulo. E com ele, vieram algumas mudanças na mansão dos Cavalcanti, que aconteceram de forma tão gradual e natural, que ninguém conseguiu identificar exatamente o momento em que cada uma havia começado. A primeira mudança era Arthur. Não era uma mudança drástica. Não era a transformação miraculosa de um bebê difícil num bebê fácil. Arthur continuava sendo quem era, com suas opiniões fortes, sua concentração intensa, sua avaliação rigorosa do mundo ao redor. Mas havia algo diferente na qualidade da presença dele dentro da casa. Um assentamento, como se o menino houvesse finalmente encontrado o ritmo que estava procurando desde o começo e agora pudesse existir dentro dele sem aquela inquietação constante de antes. Ele ainda chorava. Chorava quando estava com fome antes da hora e a comida demorava. Chorava quando estava cansado e não queria admitir. Chorava uma vez, de forma bastante dramática, quando um peão que ele havia tentado fazer girar na superfície da mesa da cozinha insistia em não cooperar. Mas o choro tinha mudado de natureza.
Tinha começo, meio e fim identificáveis. Tinha causa e tinha solução. Não era mais aquele choro abissal e sem fundo de antes, aquele choro que parecia vir de um lugar que ninguém conseguia alcançar. Renato notou a diferença primeiro no próprio corpo. Havia uma tensão que havia carregado nos ombros por mais de um ano. Uma tensão específica, diferente do estresse do trabalho, mais pessoal e mais difícil de deixar na porta do escritório, que havia começado a se dissolver. Ele ainda acordava às vezes de madrugada ouvindo um choro que não estava acontecendo, o fantasma auditivo de meses de privação de sono. Mas voltava a dormir com mais facilidade do que antes. A segunda mudança era Renato com Arthur. Não havia mais a sensação de estar tentando decifrar um código. Havia ainda muito que ele não entendia sobre o filho. Arthur tinha 1 ano e 7 meses agora. E 1 ano e 7 meses é uma idade que guarda muitos mistérios. Mas havia uma linguagem comum que eles haviam construído juntos. Tijolo por tijolo, omelete por omelete, bloco de madeira por bloco de madeira. Renato havia aprendido, por exemplo, que Arthur precisava de um aviso antes das transições. Que se você simplesmente pegasse o menino no meio de uma atividade e o levasse para outra, ele protestava com veemência. Mas que se você avisasse, daqui a pouco a gente vai jantar, mais um pouquinho e é hora do banho, ele processava essa informação, terminava o que estava fazendo do jeito dele, e então vinha sem drama. Havia aprendido que Arthur não gostava de barulho súbito, mas adorava música rítmica. Que ele tinha uma preferência clara por texturas. Gostava de coisas que tinham peso nas mãos, que tinham superfície interessante ao toque, que faziam algum som quando manipuladas. Que ele se comunicava melhor de manhã do que de tarde, quando o cansaço começava a pesar, e as palavras que ele tinha ficavam mais difíceis de acessar. Havia aprendido, principalmente, que Arthur era uma pessoa com pensamentos e preferências próprios, não um quebra-cabeça para resolver ou um problema para otimizar. E que a melhor coisa que um pai podia fazer, às vezes, era simplesmente estar na mesma sala, fazendo alguma coisa e deixar o filho decidir o que fazer com isso. Dona Célia havia ensinado isso sem nunca formular como ensinamento. Havia simplesmente demonstrado. A terceira mudança era mais sutil e tinha a ver com a dinâmica entre Renato e Dona Célia. Não havia se tornado uma amizade, exatamente. Os dois eram pessoas muito diferentes, de mundos muito diferentes, e ambos tinham consciência disso de uma forma que era neutra, sem ressentimento de nenhum lado, apenas factual. Renato sabia que havia um limite natural no que podia existir entre um patrão e uma funcionária. Especialmente um patrão e uma funcionária com histórias de vida tão divergentes, e ele respeitava esse limite. Mas havia se tornado algo mais do que a relação anterior. Havia se tornado uma espécie de respeito mútuo, que tinha substância, que tinha peso. Renato parava o que estava fazendo quando Dona Célia entrava no cômodo. Não para fazer cerimônia, mas porque havia se tornado o hábito natural de alguém que considera o outro digno de atenção. Ele perguntava como ela estava e esperava da resposta antes de continuar. E Dona Célia, que havia passado décadas aprendendo a ser invisível nos espaços onde trabalhava. Não por gosto, mas por necessidade. Porque ser invisível era frequentemente a estratégia mais segura para uma mulher na sua posição. Havia começado a ser um pouco menos invisível naquela casa. Não muito, ainda era ela mesma, ainda era discreta, ainda guardava mais do que compartilhava. Mas havia deixado de ser uma sombra eficiente se movendo pelos cômodos da mansão e havia se tornado uma presença. Foi numa quarta-feira de agosto que Sônia chegou para trabalhar e encontrou Renato parado no corredor do 2º andar, com o telefone na mão e uma expressão que ela não sabia nominar precisamente. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Estou com uma reunião amanhã, ele disse. Em Campinas. Preciso ir hoje à noite e só volto sexta de manhã. Sônia esperou. Você consegue ficar com Arthur? Claro. E Dona Célia vem sexta? Vem. Renato ficou olhando para o telefone por mais um momento. Então foi para o escritório. Sônia ficou no corredor por um segundo, olhando para a porta fechada do escritório. Havia algo naquela cena.
na forma como ele havia perguntado, na ordem em que havia mencionado as coisas, que ela arquivou mentalmente sem saber exatamente o que fazer com o arquivo. Do quarto de Arthur vinha o barulho familiar de blocos de madeira sendo empilhados e derrubados numa sequência que o menino havia transformado em ritual próprio. Renato foi embora às 6 da tarde. Antes de sair, foi ao quarto de Arthur. O menino estava no chão com os blocos. Renato se abaixou. Vou viajar, meu filho. Fico fora hoje e amanhã. Sexta, eu tô aqui de manhã. Arthur olhou para o pai. A Sônia vai ficar com você. E sexta tem a dona Célia. Arthur olhou para os blocos. Pegou um, colocou em cima de outro. Olhou para o pai de volta. Saudade eu vou sentir, Renato disse. Era a primeira vez que ele dizia isso explicitamente. Não era uma coisa que Renato Cavalcante tinha o hábito de verbalizar. Sentimentos de falta e de apego haviam ficado durante muito tempo na categoria das coisas que se sentiam, mas não se diziam, porque dizê-las parecia excessivo ou vulnerável de uma forma desconfortável. Mas Arthur tinha 1 ano e 7 meses e não tinha filtros sobre o que merecia ser dito em voz alta e o que não merecia. E Renato havia aprendido naqueles meses a se aproximar um pouco dessa honestidade. Arthur desceu do monte de blocos, bamboiou até o pai e colocou a mão espalmada no rosto de Renato. Era um gesto que o menino fazia às vezes, sem aviso, como se estivesse verificando se a pessoa à sua frente era real. Renato ficou quieto. Arthur retirou a mão. Voltou para os blocos. Renato ficou de joelhos no chão do quarto por mais 1 segundo antes de se levantar e ir pegar a mala. Na sexta de manhã, ele voltou de Campinas mais cedo do que o previsto. Eram 8h40 quando seu carro entrou no condomínio. Dona Célia havia chegado às 7, como sempre. Ele sabia disso porque havia mensagem de Sônia no celular, dizendo que tudo estava bem e que Arthur havia dormido bem e comido o café sem drama. Renato entrou pela porta principal em silêncio, sem anunciar. A casa tinha aquele som específico das manhãs de sexta. O som de Dona Célia trabalhando, que era uma presença sonora muito particular. O balde arrastando levemente, o pano na superfície, o barulho de água sendo trocada, e entre essas coisas, a voz dela falando com Arthur. Ele parou no saguão, ficou ouvindo. A voz vinha do corredor do 2º andar. Renato foi até a base da escadaria e parou ali. Essa madeira aqui é antiga. Dona Célia estava dizendo em cima. Olha a cor. Madeira nova é mais clara. Madeira velha fica assim, mais escura, mais lisa. Porque muita gente passou a mão aqui. Silêncio de Arthur processando. Imagina quantas pessoas subiram essa escada. Antes do seu pai morar aqui, tinha outras famílias. Crianças que nem você. Uma pausa. Você deixou sua marquinha também, sabia? Ó lá, no 2º degrau. Aquela marquinha pequenininha é da sua mão. O barulho de Arthur se aproximando do degrau em questão. Minha, disse Arthur. Sua, confirmou Dona Célia. Renato ficou parado na base da escadaria com a mala na mão. Quando você crescer e essa escada ficar velha e mais escura, Dona Célia continuou. Essa marquinha sua ainda vai estar aqui, porque a madeira guarda. Arthur ficou quieto por um momento. Guarda, ele repetiu. Guarda, ela disse. Renato apoiou a mala no chão devagar, sem fazer barulho. Ficou parado mais um momento. Então subiu a escadaria. Arthur viu o pai primeiro. Ficou de pé de onde estava sentado no 2º degrau e estendeu os braços, desta vez claramente pedindo colo, o que ainda era suficientemente incomum para que Renato notasse e ficasse com aquilo no peito por um bom tempo depois. Ele pegou o filho. Arthur abraçou com os 2 braços no pescoço do pai, a testa no ombro, e ficou assim por alguns segundos, mais do que o usual, mais deliberado. Saudade, Arthur disse, baixinho, junto ao ombro do pai. Renato fechou os olhos. Dona Célia estava no corredor, o pano na mão, olhando para outra direção com o cuidado específico de alguém que entende que determinados momentos pertencem às pessoas que os estão vivendo. Boa viagem, doutor Renato? Ela perguntou, para algum ponto neutro da parede. Boa, obrigado. Ele respondeu com a voz um pouco mais baixa que o normal. Tem café na cozinha. Obrigado.
Ela voltou ao trabalho. Renato desceu a escadaria com Arthur no colo, e o menino ia apontando coisas pelo caminho com o dedo indicador. A janela, o quadro na parede, a planta no canto do saguão, com o ar de quem está apresentando a casa para alguém que foi embora e precisa de atualização. Setembro trouxe uma novidade que Renato não havia planejado, mas que aconteceu de uma forma que parecia, em retrospecto, inevitável. Havia um parque no condomínio. Não era um parque público comum. Era o tipo de parque que os condomínios de alto padrão de Alphaville mantêm para os moradores, com equipamentos novos, grama bem cuidada, e normalmente uma frequência baixa de crianças em dias de semana, porque as crianças estavam na escola ou com babás dentro das mansões. Numa tarde de sábado, Renato levou Arthur ao parque pela primeira vez. O menino havia crescido nas últimas semanas, não dramaticamente, mas visivelmente, aquele tipo de crescimento que parece não acontecer enquanto você está olhando, mas que você nota quando pega uma foto de 2 meses atrás. As perninhas estavam mais firmes. O andar havia se estabilizado consideravelmente. Ele ainda bamboleava, mas bamboleava com mais confiança. O parque tinha um escorregador, um balanço, uma estrutura de escalada baixa e um carrossel manual. Arthur ficou parado na entrada, olhando para tudo com a expressão de avaliação que Renato havia aprendido a respeitar. O menino gostava de observar antes de agir, precisava do tempo de análise. "Pode ir", Renato disse. Arthur foi. Foi direto para essa estrutura de escalada que tinha uma superfície de textura diferente. Uma espécie de borracha emborrachada com ranhuras que oferecia aderência. E começou a examinar com as mãos antes de tentar escalar. Renato ficou a 2 passos, disponível, mas não intrusivo, o que havia se tornado a posição padrão dele em qualquer ambiente novo com o filho. Havia mais 2 crianças no parque. Uma menina de uns 3 anos com a babá e um menino de aproximadamente 2 anos com o que parecia ser o avô. As crianças se observaram mutuamente de longe com aquela seriedade interespécies que bebês têm quando encontram outros bebês em território neutro. A menina de 3 anos foi a primeira a se mover. Veio até Arthur com a naturalidade absoluta de quem ainda não aprendeu que existe razão para hesitar. "Oi", ela disse. Arthur olhou para ela. "Como chama?" Ela perguntou com a fluência verbal de quem tem 3 anos e já foi ensinada a fazer essa pergunta. Arthur ficou olhando. "Eu chamo Isabela. E você?" "Arthur", Arthur disse. "Arthur?" Isabela repetiu sem qualquer julgamento sobre a pronúncia. "Quer subir junto?" Arthur considerou. Olhou para a estrutura de escalada. Olhou para Isabela. Depois começou a escalar. Isabela escalou do lado. Renato ficou observando os 2 chegarem ao topo da estrutura, que tinha cerca de 80 centímetros de altura, e ficarem ali em pé lado a lado por um momento, olhando para o parque de cima, como 2 exploradores chegando ao cume de uma montanha. Ele tirou o celular do bolso quase sem pensar e fotografou. A foto ficou um pouco tremida, porque ele não havia ajustado nada. Havia simplesmente apontado e clicado com a urgência de quem sabe que o momento é passageiro. Mas era nítido o suficiente para ver os 2 de costas, os 2 em pé no topo da estrutura de borracha. Arthur com as perninhas um pouco mais separadas para manter o equilíbrio, Isabela um pouco mais alta, os 2 olhando para o mesmo ponto à frente. Quando voltaram do parque, Arthur estava com aquela exaustão satisfeita de criança que usou o corpo por algumas horas e chegou ao limite natural. Adormeceu no carrinho a caminho de casa, a cabeça tombada para o lado, as mãos abertas no colo. Renato empurrou o carrinho devagar, no ritmo de quem não tem pressa. O condomínio estava quieto naquela tarde de sábado. As ruas internas eram largas e arborizadas, com aquelas árvores que os planejadores de condomínio de luxo escolhem por crescerem reto e fazerem sombra bonita. O sol estava baixo no horizonte, aquela luz dourada de fim de tarde que faz qualquer coisa parecer mais gentil do que é. Renato caminhou devagar e pensou. Pensou em como havia imaginado que seria ter um filho, nos anos antes de Arthur nascer. Havia imaginado de uma forma vaga e não muito examinada
algo como uma versão menor de si mesmo, alguém para quem transmitir o que havia aprendido, para quem construir o que havia construído, uma continuidade, uma linhagem. O que havia recebido era uma pessoa completamente diferente, com um jeito completamente diferente de estar no mundo, que havia precisado de coisas que ele não sabia dar e que havia encontrado essas coisas onde ele menos esperava. E o que havia acontecido, o que havia realmente acontecido, no fundo de tudo, era que ele havia precisado aprender. Não ensinar, aprender. Uma diarista de 58 anos com sandálias de borracha havia ensinado a um bilionário que o mundo de um filho não cabe dentro das expectativas de um pai, que crianças não querem plateia, querem parceria, que simplicidade não é a ausência de sofisticação, é a forma mais difícil de presença, porque exige abrir mão do esforço e simplesmente ser. Ele havia aprendido isso, e Arthur havia aprendido, estava aprendendo, a cada manhã com Dona Célia, a cada tarde com o pai, a cada encontro casual no parque com uma Isabela que ele mal conhecia, mas com quem havia compartilhado o cume de uma montanha de 80 centímetros, que o mundo precisava de cuidado, que as coisas não ficavam boas sozinhas, e que havia gente disposta a cuidar. Na segunda-feira seguinte, Dona Célia chegou e encontrou algo diferente sobre o balcão da cozinha. Não era um envelope desta vez. Era uma caixinha pequena, embrulhada num papel simples cor de creme, com uma fita e um cartão. Ela ficou olhando por um momento. Então pegou o cartão. Para Dona Célia, com respeito e com gratidão. Renato e Arthur. Ela abriu a caixinha com cuidado. Dentro havia um par de sandálias. Não as sandálias de borracha de trabalho. Essas ela continuaria usando, eram práticas e duráveis, e ela não trocaria por nada. Eram sandálias de couro simples, da cor do caramelo claro, do tipo que se usa numa tarde de domingo para ir à missa ou visitar os filhos. Confortáveis, de qualidade, sem ostentação. Dona Célia ficou olhando para as sandálias por um tempo. Então colocou a caixinha com cuidado na bolsa, tirou os sapatos de passeio, colocou as sandálias de borracha de trabalho, pendurou a bolsa, colocou o jaleco e pegou o balde. Lá de cima, podia-se ouvir os primeiros barulhos de Arthur acordando, as mãozinhas na grade da cama, aquele ritmo particular de bom dia que era só dele. Dona Célia foi para a escadaria. Célia! A voz de Arthur desceu pelo corredor, clara e animada. Estou aqui. Ela respondeu subindo. Tem serviço hoje. O barulho das mãozinhas na grade acelerou. O ritmo de alguém que ouviu uma boa notícia. Outubro. Arthur tinha 1 ano e 8 meses e havia começado a falar de verdade. Não era ainda a fala fluente de uma criança de 2 anos adiantada, mas era muito mais do que os 6 sons da lista original. Eram frases curtas, de 2 ou 3 palavras, conectando sujeito e ação com uma lógica que surpreendia Renato a cada nova combinação. Pai, olá! Olha isso aqui. Célia, balde. Está na hora do trabalho. Não, meu. Esta decisão é minha. Água, frio. A água está fria, o que é uma informação importante que precisa ser compartilhada imediatamente. A pediatra doutora Mariana, que acompanhava Arthur mensalmente, ficou um tempo ouvindo Renato descrever o desenvolvimento do filho numa consulta de outubro. O progresso tem sido significativo. Ela disse com aquele tom cuidadoso de médico que está tentando ser preciso sem criar expectativas infladas, especialmente na comunicação social. Ele está muito mais disponível para a interação do que na última consulta. Renato concordou. O que mudou? Ela perguntou. Na rotina dele. Renato ficou um momento pensando em como responder. Uma pessoa entrou na vida dele. Ele disse finalmente. Que entendeu o idioma dele antes de nós. A doutora Mariana olhou para ele. Que bom, ela disse, e havia no tom dela algo que ia além do protocolo médico. Às vezes é o que faz a diferença. Não a técnica. A pessoa certa no momento certo. Foi numa tarde de outubro que aconteceu uma coisa pequena que Renato contaria mais tarde, anos depois, como o momento em que entendeu definitivamente o que havia mudado. Ele estava no escritório quando ouviu a voz de Arthur no corredor, chamando. Pai!
Pai, ó! Ele foi. Arthur estava no corredor do segundo andar, apontando para essa janela. Dona Célia estava ao lado dele, o pano na mão, esperando. Na vidraça da janela, uma borboleta havia poisado do lado de fora. Estava ali, completamente quieta. As asas fechadas e abertas num ritmo lento, laranja e preto contra o vidro limpo. Arthur olhava para ela com aquela atenção total que ele reservava para as coisas que realmente importavam. Bonnie, ele disse. Bonita. É. Renato concordou, chegando ao lado do filho. Fica, Arthur disse para a borboleta. A borboleta ficou um momento mais, as asas abrindo e fechando. Obrigada, Arthur disse em seguida com toda a seriedade. Renato olhou para o filho. Dona Célia olhou para a janela. Depois de mais alguns segundos, a borboleta abriu as asas completamente e foi embora. Arthur ficou olhando para o céu onde ela havia desaparecido. Então olhou para o pai. Depois, para Dona Célia. Foi, ele disse sem tristeza, como quem constata um fato natural. Foi, Dona Célia confirmou. Ela tem o mundo dela. Arthur considerou isso. Então olhou para o pano na mão de Dona Célia e estendeu os próprios braços. Trabalho, ele disse. Dona Célia cortou um pedaço do pano para ele. Os três ficaram na janela por mais alguns minutos, o pai, a diarista e o menino, limpando o vidro por onde a borboleta havia passado, devolvendo a transparência ao que já estava limpo, cuidando do que não precisava de cuidado, mas que valia a atenção de qualquer forma. Porque algumas coisas se fazem não porque precisam ser feitas, mas porque fazê-las juntos é o ponto. Naquele mesmo mês, numa sexta-feira de tarde, Dona Célia estava saindo quando Arthur desceu a escadaria correndo. Correndo, não mais bamboleando. A firmeza nas pernas havia chegado de vez naquele mês. E foi até ela antes que ela chegasse na porta. Ela parou, se abaixou, ficando na altura do menino. Arthur colocou as duas mãos no rosto dela, como o gesto que o pai dele às vezes fazia com ele. Como alguém verificando se a pessoa à frente é real. Ela ficou quieta. Volta, ele disse. Segunda, ela respondeu. Ele retirou as mãos. Ficou olhando para ela por um segundo. Tá, ele disse com a seriedade de quem acaba de fechar um acordo importante. E foi embora, escadaria acima. Dona Célia ficou parada por um momento na porta. Depois colocou a bolsa no ombro, abriu a porta e saiu para a tarde, onde o ônibus das 3h40 já estava chegando na parada do condomínio. Novembro chegou com chuvas intermitentes e com Arthur completando 1 ano e 9 meses, num mundo que havia ficado consideravelmente maior do que era em janeiro. Maior não no sentido de passeios ou de novos ambientes, embora esses também tivessem aumentado. Maior no sentido de que o menino havia começado a habitar o espaço à sua volta com uma presença diferente, mais intencional, mais conectada. Ele dizia bom dia para a Sônia todas as manhãs. Não porque alguém havia ensinado. Havia tentado ensinar nos primeiros meses, mas o ensino não havia colado. Havia começado a dizer bom dia porque num determinado momento havia observado que Dona Célia dizia bom dia para cada cômodo que entrava, quase como um cumprimento ao espaço, e havia adotado o hábito como seu. Bom dia, cozinha, dito de frente para a cozinha vazia, antes de entrar. Bom dia, janela. Para a janela do corredor, especialmente para a janela do corredor, que havia se tornado uma espécie de personagem recorrente na cosmologia de Arthur. Sônia havia contado isso para Renato com o mesmo tom de quem não sabe se deve rir ou se emocionar. E Renato havia ficado quieto por um momento e então dito que achava que fazia sentido. Faz? Sônia havia perguntado. Dona Célia fala que a madeira guarda. Ele havia respondido. Se a madeira guarda, faz sentido cumprimentar. Foi em novembro também que Renato tomou uma decisão que havia estado sendo formada há algum tempo, lentamente, como as decisões que realmente importam costumam ser formadas. Ele havia percebido, naqueles meses, que havia criado uma empresa enorme e havia passado os últimos anos alimentando o crescimento dessa empresa com uma dedicação que não deixava muito espaço para mais nada. Não era arrependimento. Ele não era o tipo de homem dado a arrependimento, e de qualquer forma, o trabalho era parte genuína de quem ele era.
Mas havia um desequilíbrio que ficara mais visível à medida que Arthur crescia, e Renato havia chegado ao ponto em que ignorar o desequilíbrio requeria um esforço deliberado que ele não estava mais disposto a fazer. Ele contratou um diretor executivo. Paulo Henrique Dias tinha 46 anos, havia trabalhado em 3 dos maiores grupos empresariais do país e havia sido indicado por 2 conselheiros independentes que Renato respeitava profundamente. As negociações haviam levado 6 semanas. O contrato foi assinado numa quinta-feira de novembro, numa reunião de 2 horas na sede do grupo. Na sexta-feira seguinte, Renato estava em casa às 2 da tarde. Arthur estava no segundo andar com Dona Célia, que estava passando pano nas janelas do corredor, como toda sexta-feira. O menino estava ao lado dela com o seu pedaço de pano, fazendo a sua parte, comentando em frases curtas e expressivas as decisões técnicas que julgava necessárias. Renato subiu a escadaria. Terminei mais cedo hoje. Ele disse, de forma geral, para ninguém em específico. Dona Célia não disse nada. Arthur olhou para o pai, depois para o pano. Depois estendeu o pano para o pai como um instrumento sendo oferecido a um novo membro da equipe. Renato pegou o pano. Onde precisa? Arthur apontou com autoridade para a Zaninha na janela do fundo do corredor. Tá bem. Os 3 trabalharam pelo corredor até às 3 da tarde, quando Dona Célia foi embora e Renato ficou com o filho para o resto da tarde. Havia uma coisa que Renato havia começado a fazer naquele mês, que não contou para ninguém, nem para a Sônia, nem para os amigos, nem para os colegas do conselho. Era uma coisa pequena demais para ser contada, ou talvez grande demais. Ele não tinha certeza. Toda noite, depois de colocar Arthur na cama, ele ficava sentado na poltrona do quarto do filho por alguns minutos. Não rezava. Renato não tinha prática de reza, e não ia começar agora. Mas ficava em silêncio, no escuro suave das estrelas de LED, e fazia uma espécie de balanço do dia. Não um balanço de produtividade ou de resultados. Um balanço de presença. Hoje eu estava lá quando ele acordou. Hoje eu ouvi o que ele estava tentando dizer antes de falar por cima. Hoje eu parei o trabalho quando ele chamou. Hoje eu não parei, mas expliquei por quê e ele aceitou. Hoje foi difícil e eu não fiz bem, mas amanhã é outro dia. Era uma prática simples ao extremo. Ridiculamente simples para alguém acostumado a estruturas de análise elaboradas e metodologias de gestão importadas de universidades americanas. Mas havia algo nela que funcionava, que o ancorava num tipo de realidade que o escritório não oferecia. Ele havia aprendido isso também, indiretamente, de Dona Célia. Da forma como ela falava com Arthur sobre o que estavam fazendo enquanto faziam, não para ensinar, não para estimular, mas simplesmente para nomear o que estava acontecendo. A janela está ficando limpinha. A madeira guarda. Ela tem o mundo dela. Nomear as coisas as tornava reais de um jeito diferente, mais tangível, mais possível de carregar. Numa segunda-feira de novembro, Dona Célia chegou e havia algo diferente nela. Não era nada óbvio. O jaleco era o mesmo. As sandálias de borracha eram as mesmas. O balde era o mesmo. Mas havia uma leveza no modo como ela entrou pela porta de serviço que Sônia notou e arquivou mentalmente sem comentar. Foi só quando as 2 estavam no intervalo do café. Sônia tinha o hábito de tomar o café da manhã na cozinha, quando Dona Célia fazia a pausa do meio da manhã. Num costume que havia se estabelecido organicamente ao longo de 2 anos, que Dona Célia disse sem introdução, como se fosse a continuação de uma conversa que estava acontecendo há algum tempo dentro de sua cabeça. Minha filha passou no concurso. Sônia parou com a xícara no ar. A Renata? A professora? A Renata. Dona Célia envolvia a xícara com as 2 mãos, olhando para o café. Concurso estadual. Ela vai ter estabilidade agora. Dona Célia, que notícia boa. Uma pausa. Trabalhei muito ano para isso, sabe? Para eles terem o que eu não tive. Outra pausa, mais longa. Não que eu me queixe, entende? Não é queixa. É só que quando vejo a Renata com o cargo, o Maurício com o emprego fixo, o Guilherme terminando a faculdade em dezembro, ela ficou em silêncio por um momento. Dá uma sensação de que deu certo. Sônia não disse nada.
Às vezes a coisa certa é não dizer nada. A gente nunca sabe quando tá no meio, Dona Célia continuou. Quando o dinheiro tá curto e você tá cansada e parece que nunca vai ter fim, a gente não sabe se tá fazendo direito. Ela olhou para a janela da cozinha, para o jardim lá fora. Mas aí um dia você vê que deu certo e entende que estava dando certo o tempo todo, só não dava para ver de dentro. Sônia olhou para a mulher à sua frente. Havia uma dignidade em Dona Célia que não era do tipo declarado, não era do tipo que se apresenta, mas que estava ali o tempo todo, em cada movimento, em cada frase. Uma dignidade construída ao longo de décadas de trabalho honesto e de escolhas silenciosas que ninguém via, mas que somadas compunham uma vida inteira. Vai ter festa? Sônia perguntou. Vai, no sábado. Churrasco na casa da minha irmã. Vai ser lindo. Dona Célia bebeu o café. Depois levantou-se, enxagou a xícara e voltou ao trabalho. Renato soube da notícia no final do dia, quando voltou de uma reunião e Sônia o pôs a par. Ele ficou processando por um momento. Então foi até o escritório. Ficou alguns minutos sentado na frente do notebook sem abrir nenhum documento. E depois foi procurar Arthur. O menino estava no quarto, engajado numa conversa silenciosa com um dos blocos de madeira que Renato nunca havia conseguido decodificar completamente. Arthur segurava o bloco na frente do rosto e ficava olhando para ele com uma seriedade que sugeria negociações importantes. Dona Célia tem uma filha que passou num concurso, Renato disse, sentando-se no chão ao lado do filho. Arthur olhou para o pai, depois para o bloco. Significa que ela vai ter um emprego seguro para sempre. É uma coisa muito boa. Arthur colocou o bloco no chão com cuidado. Ficou olhando para ele. A Dona Célia trabalhou muito para que os filhos dela tivessem isso. Renato continuou. A vida inteira. Arthur olhou para o pai. Você um dia vai entender o que isso significa, Renato disse. Mas de um jeito diferente do que eu entendo. Porque você vai crescer sabendo coisas que eu levei muito tempo para aprender. Arthur pegou o bloco. Estendeu para o pai. Renato pegou. Ficou olhando para o bloco de madeira na própria mão. Madeira lisa, escurecida pelo uso, com as arestas levemente arredondadas pelo tempo. Do tipo que guarda. Obrigado, ele disse. Arthur estendeu a mão. Renato colocou o bloco de volta. Arthur o examinou, satisfeito com a inspeção, e colocou na pilha que estava construindo. No sábado do churrasco da família de Dona Célia, a mansão estava quieta. Renato havia levado Arthur para a casa de seu sócio mais antigo, Fábio, que morava a 3 quarteirões do condomínio e tinha 2 filhos pequenos com quem Arthur havia começado a ter contato regular. Era uma tarde comum de sábado, de piscina e churrasqueira e crianças correndo no jardim, e Arthur havia entrado naquele contexto com a desenvoltura crescente de quem já entende que mundos diferentes têm ritmos diferentes, mas que em todos eles há espaço para participar. Enquanto Arthur e os filhos de Fábio disputavam a posse de um balde de plástico vermelho com a intensidade de uma negociação diplomática, Renato estava sentado com Fábio numa mesa de madeira, sob a sombra de uma amendoeira, com 2 cervejas abertas entre eles, e Fábio havia perguntado como estava o Arthur, e Renato havia contado. Havia contado as 8 babás. Havia contado Dona Célia e as janelas. Havia contado a manhã do omelete e a tarde dos blocos e o dia da borboleta na vidraça. Havia contado a coisa toda, do jeito que raramente contava as coisas, sem o filtro de quem está gerenciando uma narrativa. Fábio o havia ouvido em silêncio, com a atenção de quem é pai, e, portanto, entende a língua específica dessas histórias. E você aprendeu o que no final? Fábio perguntou. Renato ficou olhando para a cerveja por um momento. Que eu estava tentando resolver o Arthur como se ele fosse um problema, ele disse. Como se houvesse uma solução certa que eu não havia encontrado ainda. 8 tentativas de encontrar a solução certa. E ele não era um problema. Ele era uma pessoa. Renato pausou. E o que ele precisava não estava no catálogo de coisas que eu sabia comprar. Fábio ficou olhando para o jardim onde as 3 crianças haviam chegado a algum tipo de acordo diplomático sobre o balde vermelho. E agora,
O carregavam juntas em direção à piscina com a solenidade de uma procissão. Quem me ensinou isso foi uma mulher que ganha por dia o que eu gasto num almoço de negócios. Renato continuou, que não tem formação especializada em nenhuma área de desenvolvimento infantil, que veio limpar a minha casa e limpou mais do que as janelas. Fábio ficou em silêncio por um momento. Você contou isso para ela? Tentei. Carta, ajuste de salário, as sandálias. Não é isso que eu perguntei. Renato olhou para o amigo. Eu perguntei se você contou para ela. Fábio repetiu. Ah, com essas palavras. O que ela fez, o que você aprendeu, o que mudou. Renato ficou em silêncio. Do jardim vinha o barulho de 3 crianças chegando à beira da piscina com um balde vermelho e um propósito coletivo ainda não completamente identificado pelos adultos à distância. Na segunda-feira seguinte, Dona Célia chegou às 7 como sempre. Renato estava na cozinha. Havia preparado café para 2. Não era algo que ele fizesse com frequência, mas havia feito naquela manhã com uma deliberação específica. Ela entrou, tirou os sapatos, colocou as sandálias, as novas, as de couro caramelo, que ela havia começado a usar nas sextas-feiras, Sônia havia notado. Pendurou a bolsa, colocou o jaleco. Então virou-se e viu as 2 xícaras. Senta um segundo, Renato disse, antes de começar. Ela ficou parada um momento. Depois foi até a banqueta e sentou-se com a postura de quem está acostumada a não ocupar espaço demais. Renato ficou do outro lado da ilha, de pé, com a xícara nas mãos. Eu quero te contar uma coisa, ele disse. Não como patrão, só como pessoa. Dona Célia ficou olhando para ele. Eu cresci em Carapicuíba, ele começou. Filho de mecânico e de diarista. Minha mãe limpava casas aqui em Alphaville. Provavelmente passou por aqui nessa rua em algum momento, não sei. Uma pausa. Eu nunca conto isso. Não porque me envergonhe, mas porque não sei sempre o que fazer com essa informação na conversa. Dona Célia ficou escutando. Quando você chegou aqui 2 anos atrás, eu não pensei muito sobre quem você era. Você era a diarista. Boa, eficiente, confiável. Mas a diarista. Ele ficou em silêncio por um momento. E aí você fez o que você fez com Arthur. E eu precisei pensar. Ele colocou a xícara na bancada. Você me ensinou a ser pai, ele disse. Não com intenção, não com método, não com formação. Você simplesmente foi você mesma, do jeito que você é, e isso ensinou. E eu queria que você soubesse que eu sei disso. Não como elogio, como reconhecimento de um fato. A cozinha ficou quieta por um momento. Dona Célia olhou para a xícara de café na frente dela. Colocou as mãos ao redor da xícara como fazia sempre, aquecendo as palmas. Minha avó dizia que a gente ensina mais pelo que é do que pelo que faz. Ela disse, por fim, em voz baixa. Eu não sei se é verdade no geral. Mas com criança é. É, Renato concordou. O Arthur é um menino bom, ela disse. Sempre foi. Só precisava que enxergassem ele do jeito certo. Você enxergou. Eu tenho prática, ela disse simplesmente. 3 filhos, 6 sobrinhos, 20 e poucos anos de casas com crianças. Uma pausa. E minha avó me deixou ajudar desde pequenininha. Renato ficou olhando para ela. A corrente continua, ele disse. Dona Célia olhou para ele com uma expressão que levou um segundo para ele identificar como surpresa. Não surpresa com o que ele havia dito, mas com o fato de ele tê-lo dito. A surpresa de alguém que não esperava ser entendida. É, ela disse. Bebeu o café. De cima, o barulho familiar das mãozinhas na grade da cama anunciou que Arthur havia acordado. Dona Célia colocou a xícara na pia, enxaguou e foi para a escadaria com o balde. Célia! A voz de Arthur desceu pelo corredor, mais clara e mais forte do que um ano atrás. A voz de um menino que já sabe que tem um nome que chama e que esse nome chega. Estou subindo. Ela respondeu. Renato ficou na cozinha por mais um momento, ouvindo os passos dela subindo, ouvindo Arthur bambolear pelo corredor ao encontro dela, ouvindo os dois se cumprimentarem com aquela naturalidade de quem tem uma rotina que pertence a ambos. Então lavou a própria xícara, colocou-a no escorredor e foi subir também.
Dezembro chegou com o calor característico de São Paulo. E com Arthur, chegando nos 1 ano e 10 meses, com um vocabulário que havia saltado de frases de 2 palavras para frases de 4 e 5, com uma gramática ainda em construção, mas com uma precisão de intenção que não deixava dúvida sobre o que estava sendo comunicado. Havia uma frase nova que Arthur havia começado a usar naquele mês e que Renato havia levado um dia para entender completamente. A frase era: junto comigo. Não era junto sozinho, era sempre junto comigo. O menino havia descoberto a diferença entre uma companhia abstrata e uma companhia específica, e fazia questão de especificar: pai, junto comigo. Vem fazer isso aqui comigo. Célia, junto comigo. Você vai nessa janela, mas eu vou junto. Sônia, junto comigo. Não fica longe. Era uma frase de convite e de pertencimento ao mesmo tempo. Uma frase que dizia: você me importa o suficiente para que eu queira você, especificamente neste momento. Renato havia notado que respondia a essa frase com uma prontidão que não havia notado em si mesmo, até Arthur começar a dizer. Quando o menino dizia: pai, junto comigo, qualquer coisa que Renato estivesse fazendo podia esperar. Não era sacrifício, era simplesmente a reordenação natural das prioridades de alguém que havia aprendido, em 1 ano de surpresas e de humildade, que certas coisas têm janela e que a janela não fica aberta para sempre. No último dia útil de dezembro, numa sexta-feira, Dona Célia terminou o trabalho da tarde e foi se despedir para as festas de fim de ano. Ela teria 2 semanas de folga, como todo ano, e voltaria na 2ª semana de janeiro. Arthur havia sido informado dessa ausência com antecedência, nas últimas semanas, de forma gradual e honesta, da mesma forma que era informado de todas as transições. Ele havia processado a informação com a seriedade habitual, havia feito um som que podia ser interpretado como discordância, e havia então aceitado como fato do mundo. Mas quando Dona Célia foi pegar a bolsa para ir embora, Arthur a seguiu até a porta de serviço. Ela se abaixou. Até janeiro, Arthur. Janeiro, ele repetiu. Vai demorar um pouquinho, mas eu volto. Arthur colocou as 2 mãos no rosto dela, como havia feito naquela tarde de outubro. Ficou olhando para ela por um momento com aqueles olhos escuros que sempre entenderam tudo. Junto comigo, ele disse. Dona Célia ficou quieta por um segundo. Janeiro, ela respondeu. Junto com você. Arthur retirou as mãos. Ficou parado enquanto ela se levantava, pegava a bolsa, abria a porta. Tá, ele disse com a seriedade de quem acaba de renovar um acordo importante. Ela foi embora. Arthur ficou olhando para até na porta fechada por um momento. Depois virou-se, bamboleou pelo corredor com os passos cada vez mais firmes de quem tem 1 ano e 10 meses, e um mundo inteiro se abrindo, e foi em busca do pai. Pai, junto comigo. Ele chamou escadaria acima. Estou aqui, Renato respondeu, descendo. Os 2 se encontraram no meio da escadaria, o pai descendo, o filho subindo, e por um segundo ficaram parados, um frente ao outro, no exato ponto de equilíbrio entre os 2 andares. Arthur estendeu a mão. Renato a pegou. E subiram juntos. Uma história sobre o que o dinheiro não compra, o que a simplicidade ensina,